Hoje a gente vai conhecer a história de uma estudante de medicina que tinha um plano de vida todo certinho, sabe? Daqueles desenhados nos mínimos detalhes. Só que a vida veio e virou tudo de cabeça para baixo e acabou levando ela para um lugar que ela nunca imaginou, mas que foi a sua maior vitória. Pensa só nessa pergunta por um instante. Chega a dar um arrepio, né? Pois é, foi exatamente essa questão que virou o centro da jornada que a gente vai acompanhar agora. Essa ideia é a chave de tudo. Então, vamos lá. No começo, a história parecia bem simples, bem direta. Vamos conhecer a doutora Larissa dos Anjos, ou Lari, e o futuro que, para ela e para todo mundo, já parecia estar escrito em pedra. A Lari era a definição de foco. Imagina só, saiu da Bahia, veio para São Paulo com bolsa, foi a primeira médica da família, ralando muito para superar as dificuldades financeiras. E ela canalizou toda essa energia para um único objetivo: ser ginecologista e obstetra. Na faculdade, ela não era só a Lari, ela era a Bahia que vai ser GO. O caminho estava todo traçado. Até que um dia, tudo mudou. Bem no meio de uma cirurgia, lá no 5º ano da faculdade, uma frase simplesmente brotou na cabeça dela com toda a clareza do mundo. Isso aqui não é pra mim, não. Foi um estalo, súbito, chocante e que destruiu todas as certezas que ela tinha construído até ali. E a partir daquele momento, daquela frase, a Lari mergulhou numa crise de vocação profundíssima. Sabe toda aquela identidade profissional que ela levou anos construindo? Começou a desmoronar, peça por peça. O conflito dentro dela era gigantesco. Pensa bem. De um lado, tinha o plano perfeito. Presidente de liga acadêmica, pesquisas, congressos, tudo, absolutamente tudo, voltado para GO. Do outro lado, a realidade nua e crua. Um ambiente tenso na cirurgia, a certeza de eu não quero isso, e um futuro que de uma hora para outra virou uma imensa página em branco. E se engana quem pensa que parou por aí. Foi um baque atrás do outro. Primeiro, a crise de identidade. Depois, ela tentou prova de residência para outra área e reprovou. E aí, para completar o cenário, a mãe dela e logo em seguida o pai adoeceram gravemente. O chão dela simplesmente sumiu. Mas é bem aqui, no meio do caos, que a história tem uma virada daquelas. Foi justamente na maior dificuldade da vida dela que um propósito totalmente novo, um chamado que ela nunca esperou, começou a aparecer. Com os pais doentes, a Lari virou a principal provedora e cuidadora da família. E essa responsabilidade gigantesca fez com que ela olhasse para o cuidado com o paciente de um jeito completamente diferente. Ela começou a sentir na pele o que as famílias passam. O clique final aconteceu aqui. Conversando com a filha de uma paciente, ela se viu naquela situação e soltou essa frase. Naquele momento, ela não era só a médica, era alguém que entendia aquela dor no fundo da alma. E ali, nascia a psiquiatra. E não foi só ela que percebeu. Uma colega de trabalho, a Eura, uma enfermeira super experiente, olhou para ela e disse: "Eu conheço esse olhinho brilhando." Ela viu a paixão da Lari antes mesmo que a própria Lari admitisse para si mesma. Foi a validação que faltava. Ela estava, finalmente, no caminho certo. Bom, com a nova rota traçada, a Lari se preparou para um ano que foi um verdadeiro teste de resistência. Ela decidiu que ia correr 2 maratonas ao mesmo tempo. Uma nos estudos e outra no asfalto mesmo. As metas eram essas aí. De um lado, passar na prova de residência, uma das mais concorridas do país. Do outro, correr os 15 quilômetros da São Silvestre. 2 coisas que parecem não ter nada a ver, mas que para ela faziam todo sentido. E como dar conta de tudo isso? A rotina era insana. Dá uma olhada. Ela trabalhava mais de 40 horas por semana de terça a sexta. Sobravam só 3 dias para estudar para a prova. 3 dias! Com o tempo contado, ela precisava de uma estratégia afiada. E que estratégia? Ela criou esse método para não perder um segundo. Fazia um quiz, tirou mais de 80%, próximo tópico. Entre 60 e 80, revisava o resumo. Menos de 60, aí sim assistia a aula toda. E além disso, um simulado completo, corrigido toda a santa semana. E é aqui que as 2 maratonas se conectam de um jeito incrível. A corrida virou uma metáfora para a força mental dela. Cada quilômetro a mais que ela vencia na rua, mesmo exausta, era a prova de que ela aguentava fazer mais uma questão, estudar mais um pouco. O corpo ensinava para a mente o que era resiliência. Então chegamos ao grande momento, o dia das provas de residência. A hora de colocar à prova toda aquela preparação, toda aquela força que ela construiu no meio do furacão. Na prova do SUS-SP, que era a mais importante para ela, o resultado foi esse aí, 75. Para ela, foi um choque,
um número que ela achava que era impossível de alcançar. Nas palavras dela mesma, foi como correr os 15 quilômetros no dia da prova. Ela nunca tinha chegado nessa marca nos treinos, nos simulados, mas na hora que importava, ela entregou a performance da vida dela. Com essa nota espetacular, o plano parecia claro. Conseguir a vaga no Santa Marcelina, um hospital top, pertinho de casa. Era o final perfeito que ela tinha desenhado na cabeça. Mas a vida tinha mais uma surpresa. Ela passou, só que na segunda opção, em Mogi das Cruzes. A reação dela foi meio morna. Mogi. Ok. Parecia um final meio sem graça depois de tanta luta. Só que aqui vem a grande virada. O plot twist final. Foi lá em Mogi, o lugar que não era a primeira opção, o plano B, que ela conheceu o Léo, que hoje é o marido dela. O lugar que ela não queria de verdade. Foi o lugar que mudou a vida dela para sempre, e da forma mais linda possível. O plano errado era, no fim das contas, o plano perfeito. A jornada da Lari mostra que resiliência é fundamental, mas uma estratégia de preparação inteligente como a dela faz toda a diferença. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E a gente termina voltando àquela pergunta lá do começo, mas agora com um novo olhar. A história da Lari nos deixa com essa reflexão muito poderosa. Às vezes, a maior vitória não é seguir o plano à risca, mas ter a coragem de abraçar o caminho que a vida apresenta.